Opa, opa. Bom dia, galera. Tudo beleza? Me ouvem bem? Me ouvem bem? Vamos começar o papo aqui? Nosso aulãozinho de véspera para o Bacen, né? Você que vai fazer a prova do Bacen aí, ou qualquer outra prova, né? Que vai cair economia por agora, né? Tem muitas provas acontecendo, né? Muita coisa para acontecer e eu quero, né? Hoje recobrar, recapitular alguns temas, alguns tópicos aqui para vocês, né? Você principalmente que acompanhou minhas aulas aí nos últimos tempos, né? Seja na minha plataforma, seja nos cursos que eu dou aula, né? Eu acho que esse é uma boa oportunidade para gente falar um pouco dos tópicos que podem ser quentes, tá? E aí, por favor, né, coloque as suas perguntas aqui no chat, né? Eu vou me guiar muito também pelas perguntas, né? O que o pessoal quiser saber, quiser recobrar, quiser recapitular, né? Quiser saber algum tópico específico, porque assim, né, são 4 matérias que eu ministrei para o Banco Central, naquela parte da, da dos fundamentos de micro e macroeconomia, que vai cair para todos os cargos, né? A parte de microeconomia específica, a parte de macroeconomia específica e a parte de finanças, né? Então, assim, é um mundo de matéria. Eu vou tentar botar aqui 1 hora e pouco, mais ou menos, de live para vocês. E aí a gente revisa algumas coisas que sejam importantes para nós, beleza? Show de bola? Então, gente, vamos lá, né? Vamos começar aqui, né? Já tem uma galera entrando aí, né? Tem uma galera acompanhando com a gente. Bom dia aí pro pessoal, bom dia Larissa, bom dia Pedro, bom dia aqui o pessoal que tá mandando bom dia, né? Mas você, né, se você quiser assistir aqui com a gente a partir de agora, né, pegue o seu caderninho de anotações, pegue as suas dúvidas, pegue os seus questionamentos, né, aquilo que você pensa que pode cair, se você quiser perguntar sobre algum tópico específico da matéria, essa é a hora, essa é a última hora, né, na verdade, beleza? Essa é a última hora para você recobrar alguma coisa aqui antes de você poder fazer a prova, fechado? E aí, gente, assim, eu vou ficar de olho aqui no chat, tá? Vou ficar de olho aqui no chat. Quero muito que a galera possa, né, pedir esses tópicos específicos, mas se a galera não pedir, né, eu vou passando rapidamente alguns tópicos da matéria que eu acho que são importantes, beleza? Então, vamos começar aqui. Eu já quero falar um pouco com vocês o seguinte, né? Uma coisa que a galera não cansa de errar em prova, que é a parte de contas nacionais, tá? A parte de contas nacionais e de balanço de pagamentos. Vamos pegar um pouco aqui, recapitular algumas coisas que são importantes, tá? Só um instante. Aqui, vamos recapitular algumas coisas, porque isso aqui é muito, muito, muito importante, né? O PIB. Tá? O PIB. O que você tem que lembrar? O PIB tem nove formas de ser classificado. Tá? Todas elas podem cair na sua prova, sem exceção. Beleza? Todas podem cair. Fechado? A primeira classificação, para você lembrar, é o PIB, que se divide em custo de fatores e em preço de mercado. Tá? E aí, para você saber a fórmula bonitinha, é a seguinte, que o PIB a preço de mercado, tá? O preço de mercado é o PIB a custo de fatores, tá? Introduzindo os impostos indiretos líquidos de subsídios. Beleza? Lembra disso, impostos indiretos líquidos de subsídios também podem ser chamados apenas de impostos líquidos, tá? Impostos líquidos. Beleza? Pode ser também, tá? Outra coisa importante que eu quero citar para você, né, é a outra classificação, classificação mais nova, de acordo com o SNA mais novo, que é o que? Né? Basicamente, o PIB se divide em PIB a preços básicos, PIB a preço de produtor e PIB a preços de consumidor. Tá? Essa diferença aqui é porque essa classificação, ela na verdade versa sobre a mesma coisa do custo de fatores e do preço de mercado, só que ela é um pouco mais detalhada. Tá? Por quê? O preço básico e preço de produtor, para você chegar no PIB a preço de produtor, você vai pegar o seu PIB a preço básico e vai inserir os impostos sobre a produção e a importação de insumos. Tá? Impostos sobre a produção e sobre a importação. Combinado? Então, temos essa parte dos impostos
líquidos, tá? Imposto sobre a produção e sobre a importação. E aí, o PIB a preço de consumidor, ele vai ser o PIB a preço de produtor, mais as margens do comércio e transporte, mais os impostos sobre o valor adicionado. Lembrando que para cair em prova é opcional o imposto sobre o valor adicionado. Tá? No manual está escrito o imposto sobre o valor adicionado, mas eu já vi cair mais de uma vez, tanto no CESP quanto no FGV, quanto várias bancas aí, ele colocando só a margem de comércio e transporte. Tá? Então, se tiver apenas a margem de comércio e transporte, está correto, porque você está considerando que não tem a apuração de imposto sobre valor adicionado. Né? Os impostos já foram inseridos sobre a produção e sobre a importação, no caso de bens, tá? De bens e serviços. Combinado? O que mais que eu quero citar com você aqui? Né? Outra coisa importante. Uma outra classificação do PIB relevante, deixa eu botar aqui, uma outra classificação do PIB relevante é a classificação do PIB potencial e o PIB efetivo. PIB potencial e PIB efetivo. O PIB potencial é aquele PIB que ele é possível, tá? Possível com pleno emprego. Tá? Possível com pleno emprego. Beleza? Enquanto o PIB efetivo é o PIB observado. Tá? É o PIB observado. E aí, sempre há, né? Quase sempre, muito difícil você ter o efetivo exatamente igual ao potencial. Muito difícil, né? E aí, essa diferença entre o potencial e o efetivo, essa diferença que você observa, é o que a gente chama de hiato do produto. Tá? O que é o hiato do produto? Hiato do produto. Ele é basicamente o PIB efetivo menos o PIB potencial. Tá? PIB efetivo menos o PIB potencial. Esse ato, ele pode ser maior que zero ou ele pode ser menor do que zero. Se ele for maior do que zero, significa que o efetivo está acima do potencial. Pode acontecer? Pode. Muito raro, mas pode. Tá? Esse ato a gente chama de ato inflacionário. Tá? Enquanto, se o efetivo estiver abaixo do potencial, a gente chama isso aqui de ato deflacionário. Tá? Tem as duas possibilidades, hiato inflacionário e hiato deflacionário. Se tiver em prova apenas hiato do produto, apenas hiato, a palavra hiato, ele não disser se é inflacionário ou deflacionário, considere que ele é deflacionário, tá? Ou seja, que o efetivo está abaixo do potencial. É o comum na maior parte dos casos, principalmente Brasil, e muitas vezes o pessoal gosta de falar de Brasil especificamente nas questões de contas nacionais. Combinado? Beleza? Outra coisa importante que eu quero citar, também o PIB nominal e o PIB real. Tá? Nominal e real. Qual é a diferença entre os dois, né? O PIB nominal é o somatório, tá, do valor, ou seja, preço vezes quantidade. Beleza? Preço vezes quantidade. Deixa eu só apagar isso aqui, que esse somatório está horrível. Pronto. O somatório de preço vezes quantidade. Só que a quantidade é a quantidade do ano e o preço é a quantidade do ano também. Beleza? Então, se eu for calcular o PIB nominal de qualquer ano, por exemplo, 2024, vai ser os preços dos produtos em 2024 e as quantidades produzidas em 2024. Fechado? O problema do PIB nominal é que ele considera o aumento de preços. Né? Ele considera o preço do ano. O preço do ano ele obteve aumentos, né? Em geral aumentos com relação ao ano anterior, por causa da inflação. Tá? E aí, o que acaba acontecendo? Você infla o PIB pela componente do preço. Isso não é legal, tá? Isso não é legal. Por isso que o pessoal calcula o PIB real. O PIB real é o que mede de verdade o crescimento econômico. Por quê? Porque ele é o somatório de preços do ano base vezes a quantidade do ano. Certo? Ou seja, as quantidades do ano, se eu for calcular o PIB real para 2024, eu pego as quantidades produzidas em 2024, porém os preços são travados, congelados lá no nosso ano base. Beleza? Lembra disso. É importante também, tá? O preço congelado no ano base, ele é um preço que não sofre aumento. Por isso que você considera o PIB aumentando apenas pela via das quantidades e não pela via dos preços, tá? Outra coisa importante derivada disso é o deflator do PIB. O deflator do PIB é o PIB nominal
dividido pelo PIB real, tá? E aí lembra aquele macete que eu ensino sempre em sala de aula, né? Que é o nominal no numerador, beleza? Nominal no numerador, fechado? Sempre bastante importante isso aí, tá? Importante a gente ter essa noção. Beleza? Show de bola. O Marcos perguntou aqui se vai ter transmissão pelo YouTube. Não vai ter a transmissão pelo YouTube. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou acabar a live aqui, vou baixar o vídeo e vou postar no YouTube, tá? Eu vou postar no YouTube. Essa que é a ordem das coisas aqui. Só que eu, se eu fosse você, eu seguiria assistindo no Instagram, porque a última live que eu fiz para a STN, eu tentei baixar o vídeo do Instagram durante um bom tempo. Fiquei um tempão tentando e eu só consegui baixar ele no domingo, entendeu? Infelizmente, né, uma limitação tecnológica, que o Instagram não é bom para ficar baixando o vídeo, né? E aí eu só postei no domingo à noite o vídeo no YouTube. Aí acabou que o pessoal perdeu a revisão pelo YouTube. Só quem assistiu pelo Instagram que teve a revisão, tá? Então, assim, eu por segurança, se eu fosse você, eu assistiria por aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu seguir aqui. Gente, seguinte, outra coisa importante, hein? Olha só, a Josiana, ela pediu pra gente falar da curva de Phillips. Vamos falar da curva de Phillips rapidinho? Depois qualquer coisa eu volto para contas nacionais, tá? Vamos lá, curva de Phillips. Curva de Phillips. De Phillips. Para ganhar um tempo, vamos fazer o seguinte? Olha só. Vamos colocar aqui. Quer ver? Vou fazer uma coisa, em vez de escrever, vamos botar no Passaraí? Bora. Me explique a curva de Phillips. Olha só, que interessante. Vamos botar aqui. Olha lá. Vou colocar aqui, só para você ver até uma funcionalidade, né, gente? A gente tá apresentando aqui e tá também, né, claro, também, eu não sei se você está acompanhando meu perfil, mas eu sou embaixador da Passaraí, tá? A Passaraí é uma nova ferramenta aí de estudos em inteligência artificial, tá? Que promete ajudar muito, principalmente revisões, comentário de questões, né? Recurso para discursiva, né? Muita coisa aí, planejamento de estudos e tal, uma plataforma super legal, eu convido que você dê uma olhada, tá? Olha só, já coloquei aqui, né? Deixa eu só arrumar aqui a tela. Já coloquei aqui. Olha só, olha que interessante. Ele explicou aqui no chat, mas eu quero até mostrar uma funcionalidade nova, tá? Uma funcionalidade nova que a gente implementou. Porque quando tem contas assim, ó, quando tem números, né, sinais matemáticos, muitas vezes você tem uma situação que os próprios chat do aplicativo não é totalmente preparado para isso. E aí, nesse caso, a ferramenta gera um PDF para nós. E esse PDF já baixa aqui bem tranquilo. Olha só, já baixa bem direto, bem diretão. E aí eu queria que você desse uma olhada nisso. Olha só que legal. Olha só que legal. Ele já está respondendo aqui, ó. Você perguntou a origem da curva de Phillips, interpretação da curva de Phillips, representação gráfica, certo? Olha só a formulinha simplificada da curva de Phillips, a evolução da curva de Phillips, sim, porque tem novas versões, né? Tem a versão de Friedman, tem a versão de Lucas, né? Tem algumas coisas aqui. Olha só, expectativas adaptativas e racionais, críticas à curva de Phillips, ou seja, material completo. Ele gera de imediato para você, tá? E eu vou falar para você, é uma inteligência artificial, mas tá com índice de acerto absurdamente bom, tá? Absurdamente bom. Eu convido você a testar, tá bom? Se você quiser, é só você seguir o link da Passaraí aí e entrar no grupo do Telegram, tá? Tem um grupo lá que você pode fazer essa mesma pergunta que eu fiz aqui e baixar os seus PDFs, beleza? Dá uma olhada, lê lá a resposta e também, eventualmente, você pode pegar lá o teu conteúdo de graça, tá? De graça para testar no grupo, beleza? Convido você a dar uma olhada, beleza? A Larissa falou que fez uma experimentação da ferramenta e ficou impressionada com essa dica. Muito triste por ter conhecido tarde. Larissa, todo mundo conheceu agora, porque a plataforma tem, né, não tem 2 semanas aí que foi lançada, tá certo? Então, infelizmente, nem teria como conhecer antes, tá bom? Não teria nem como conhecer antes. Beleza? O Marcos aqui tá falando que não dá para ver o quadro direito. Marcos,
É melhor você abrir no computador, se você quiser, tá? Mas se não, dá para você ocultar também no seu Instagram aí o chat. Ocultando o chat fica melhor para você enxergar, tá bom? Fica melhor um pouquinho. Mas eu vou procurar escrever mais no meio aqui, fechado? De qualquer forma, né? Eu fiz o teste aqui da curva de Phillips, mas vamos falar também, né? Vamos falar também no quadro aqui. Acho que é bom também, né? A gente comentar aqui no quadro, beleza? Vamos lá. Curva de Phillips, o que você tem que saber? Que há um trade-off, há uma escolha, né? Entre um trade-off, há um trade-off entre inflação e desemprego. Tá? Há um trade-off entre inflação e desemprego. E como é que funciona esse trade-off? Basicamente, numa curva decrescente, tá? Atenção, é uma curva decrescente para o curto prazo, tá bom? Essa aqui é a curva de Phillips de curto prazo. Legal? E aí você tem a inflação, que normalmente é pela letra grega π, beleza? E a letra U, que é o desemprego, vem de unemployment no inglês, tá? Desemprego. E aí, o que é a lógica da curva de Phillips? Basicamente, ela afirma que altos níveis de inflação estão associadas a baixos níveis de desemprego, tá? Por exemplo, esse ponto A aqui é um alto nível de inflação associado a um baixo nível de desemprego. E vice-versa, tá? Quando você tem, por exemplo, um nível de desemprego mais alto, tá? De desemprego mais alto, esse ponto B aqui, você vai ter um baixo nível de inflação. Por que isso, né? Porque essa lógica aqui da curva de Phillips, a inclinação dela, ela é muito justificada pela inflação de demanda. Tá? Inflação de demanda, que é decorrente de deslocamentos da demanda agregada. Tá? E aí, qual é a ideia básica que está por trás disso? Se você tem uma inflação alta, uma aceleração de preços, significa que houve algum tipo de política expansionista, certo? O governo fez algum tipo de política expansionista que provocou um deslocamento da demanda agregada para a direita. Demanda agregada deslocando para a direita, você vai ter uma ampliação de preço, mas também uma ampliação de PIB e uma ampliação da atividade econômica. Ampliando-se a atividade econômica, você espera ter um desemprego menor. Porque, claro, né, via investimentos e tudo mais, as empresas vão contratar mais gente. E aí você tem uma redução do desemprego. Tá? Então, situações, né, empíricas em que você enxergue ali uma inflação alta, você vai ter um desemprego baixo. E vice-versa. Se eventualmente o governo atuar no combate à inflação, ou seja, você tem aí uma inflação baixa, né, você vai acabar fazendo políticas contracionistas. E a política contracionista acaba, né, no fim das contas, ampliando o desemprego, né, porque você vai arrefecer a atividade econômica. Tá? Então, acaba que existe esse trade-off de acordo com a curva de Phillips. Beleza? Na vida real não é bem assim, tá? A curva de Phillips já está em desuso, mas para efeito de prova você precisa saber, tá? Beleza? Outra coisa importante, tá? Outra coisa importante é a equação da curva de Phillips, tá? O que é a equação? A equação da curva de Phillips basicamente é o seguinte: a inflação é a inflação esperada, tá? Aqui eu já estou usando a versão de Lucas, que é a ampliada de expectativas, beleza? É a inflação esperada menos um beta, que é uma constante, vezes o desemprego observado, menos o desemprego natural, tá? Mais um epsilonzinho, que é um choque de oferta, tá? Então, basicamente, a inflação que você espera aqui, a inflação que você observa, ela é a inflação esperada, tá? Inflação esperada, menos esse beta vezes o menos o N aqui, é a componente de demanda da inflação, né? Que traz esse trade-off entre o desemprego e a inflação, tá? E esse epsilonzinho aqui é o choque de oferta, tá? É a inflação pelo lado de insuficiência de oferta, ou seja, é a inflação de custos. Aqui, né? Inflação de custos. Tá? E aí aqui você consegue observar uma soma de todas as inflações, né? Tem a inflação de demanda, a inflação de custos, e essa inflação esperada aqui, ela tem a sua componente também inercial, tá? Beleza? A gente tem todos os três tipos aqui de inflação, tá? Inercial, de demanda e de custos. Combinado? Beleza? Show de bola. Vamos lá.
Vamos seguir aqui então. Outra coisa importante, tá? Falamos da curva de Phillips. Você pode ficar livre a qualquer momento para pedir alguma coisa aí, tá? Eu vou tentar escrever um pouco mais para cima, tá, gente? Vou tentar escrever um pouco mais para cima, beleza? E aí a gente vai comentando aqui, tá? Que mais? Que mais que é importante? Deixa eu até arrumar em tempo real aqui, gente. Deixa eu arrumar aqui. Ó, eu vou arrumar no meu OBS. Eu vou tentar trocar a posição, tá? Vou tentar mudar a posição aqui do vídeo. Porque ficando em cima, né? Pode tampar a minha cara, mas não tampa o quadro, né? De repente fica melhor assim. Olha lá, vamos dar uma olhada. Você me fala aí depois se fica melhor assim, tá? Que aí de repente você consegue ver o quadro melhor lá em cima. E aí se passar o chat aqui na minha cara, não tem problema nenhum. Tá bom? Vamos lá. Beleza? Seguindo o papo então, a gente comentou alguma coisa aqui do PIB, né? E aí vamos seguir um pouquinho também falando das óticas do PIB, né? Das óticas do PIB, acho que é muito importante isso aqui sempre cai, tá, gente? Das óticas do PIB, né? Por exemplo, o PIB, a gente tem ele calculado em três óticas diferentes, né, de cálculo, tá? Depois você fala pra mim aí no chat se ficou melhor assim, tá, gente? Se ficou melhor assim para você visualizar, pode ser? Beleza? E aí, ó, vamos falar aqui das óticas do PIB, combinado? Por exemplo, né, o PIB tem três óticas: a ótica da produção, a ótica da despesa e a ótica da renda, né? Lembra desse papo aqui, tá? Importante. Pela ótica da produção, dá para você calcular por três jeitos. E aí, gente, presta atenção, tá? A questão vai te passar dados diferentes. Tem questão que passa dados de uma forma, tem questão que passa dados de outra. Você tem que se adaptar e usar o máximo de dados que você puder, tá? A lógica é sempre essa: use o máximo de dados que você tiver, tá bom? Outra coisa, então, olha só, a ótica da produção, a gente tem o cálculo do PIB pela definição, tá? Pela definição, importante. E qual é a definição de PIB? Essa você tem que levar para a prova, hein? Tem que levar decorado. Definição de PIB é a soma do valor dos bens e serviços finais produzidos numa economia em determinado período de tempo. De novo, é a soma do valor dos bens e serviços finais produzidos numa economia em determinado período de tempo. Combinado? Beleza. Então eu posso calcular o PIB pela definição, se a questão te der bens e serviços finais, tá bom? Eu posso calcular pelo valor adicionado, pela soma do valor adicionado nos setores, tá? Então, às vezes a questão passa o valor adicionado no setor agropecuário, no setor da indústria, no setor de serviços, enfim, e vai indo, tá? Você pode calcular pelos valores adicionados, combinado? E você pode calcular também pela ótica pela fórmula, né? Pela fórmula, no caso. Beleza? Pela fórmula. A fórmula é o quê? É o PIB, é a produção total. Produção total. Menos o consumo intermediário, tá? Menos o consumo intermediário. Beleza? Lembrando que esse cálculo aqui, na verdade, deixa eu até colocar assim, ó. A fórmula é essa, produção total menos o consumo intermediário, mas é o PIB a custo de fatores, tá? Que você está calculando aqui. Custo de fatores. Cuidado, porque se ele pedir o preço de mercado, você tem que adicionar os impostos indiretos, líquidos e subsídios. Tudo bom? Tá bem? Show de bola. Ó, a Cris falou que tá bem melhor a mudança para escrever em cima, né? Show. Vamos lá. O Bruno tá falando assim: esse desemprego é voluntário, friccional ou natural? Bruno, esse desemprego aqui, tá? O desemprego da curva de Phillips, né? Eu vi mais tarde um pouquinho aqui. O desemprego da curva de Phillips, ele é um desemprego involuntário, é um desemprego que a gente chama de involuntário, de conjuntural ou de cíclico, tá? É um desemprego provocado por flutuações macroeconômicas, tá bom? Essa que é a lógica, é o desemprego do Keynes, beleza? Fechou? Então ele não é nenhuma das três coisas aí que você falou, ok? Vamos lá. O Pedro pediu para comentar sobre o modelo de Solow, tá? Depois dessa coisa aqui eu comento, tá? Combinado? Vamos lá.
Ótica da despesa, lembra? Ótica da despesa, PIB, agora preço de mercado, tá? Pode ser preço de mercado ou preço de consumidor, tá bom? Preço de mercado ou preço de consumidor, ele é o quê? Consumo mais investimento, mais gasto do governo, mais exportações, menos importações. Gente, a fórmula mais importante da vida é essa, tá? Também não me chegue na prova amanhã sem estar com ela na cabeça acertada, combinado? Acertada, essa aqui é importantíssima, tá bom? Ótica da renda tem a fórmula básica, comum, que é o PIB a custo de fatores, tá? Ou a renda nacional, tá? Se ele pedir renda nacional, pode ser também, tá? Que é o que? É salários, mais aluguéis, mais juros, mais lucros. Beleza? Salários, mais aluguéis, mais juros, mais lucros, tá? Ou também você pode encontrar isso aqui como o salário de autônomos, mais o salário de empregados, mais o excedente operacional bruto. Tá? Lembrando que o salário tá quebrado nessas duas componentes, salário de autônomos e empregados, e aluguéis, juros e lucros todos juntos entram como composições do excedente operacional bruto. Beleza? Esse tipo de agregado cai pouco, mas aí quando cai pega meio mundo de gente, porque o pessoal não sabe muito bem, às vezes, todos os agregados, né? É uma sopa de letrinhas, isso aqui você acaba errando, tá? Outra coisa também, por último, você também pode calcular o seu PIB, agora é o PIB a preço de mercado aqui, pelo destino da renda, tá? Destino da renda é o quê? Pode ir para consumo, pode ir para poupança, pode ir para o governo, que é a renda líquida do governo, ou tributação também, ou T de tributos, pode ser, tá? Mais a renda líquida enviada ao exterior, menos as transferências unilaterais, tá? Renda líquida enviada ao exterior, porque é a renda que você manda para o exterior, e transferência unilateral é aquela renda, né? Porque isso aqui, na verdade, são as rendas primárias do balanço de pagamentos, e essas aqui são as rendas secundárias do balanço de pagamentos, tá? Por que está negativo? Porque, por padrão, a conta de rendas secundárias ela é positiva para entrada, e aqui eu estou considerando saída, tá? É basicamente isso. Essa fórmula também pode ser feita, tá? E aí, só para finalizar esse papo aqui, importantíssimo, importantíssimo é você lembrar a ideia do investimento igual a poupança, tá? Investimento igual a poupança. O investimento se quebra em dois, tá? Investimento público ou investimento do governo mais um investimento privado, tá? Isso aqui é igual a poupança pública ou poupança do governo mais a poupança privada mais a poupança externa, tá? Mais a poupança externa, beleza? Vamos lá, o Pedro perguntou para eu comentar sobre o modelo de solo. Né? Modelo de solo, algumas coisas importantes, tá? Primeiro que ele é um modelo misto. Beleza? Solo aqui. Tá? O que é um modelo misto? É um modelo que tem conclusões microeconômicas e macroeconômicas, tá? Os dois, as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Outra coisa, ele é um modelo que considera uma função Cobb-Douglas de produção com rendimentos constantes de escala. Beleza? O CESP já cobrou isso aqui 1 milhão de vezes. Falando, o modelo de solo pressupõe rendimentos crescentes à escala. Falso. Rendimentos decrescentes à escala. Falso. Beleza? Então, rendimentos constantes de escala. E aí, basicamente, você vai sempre fazer o seu cálculo de acordo com o capital per capita. Tá? Capital per capita. Como é que funciona isso? Você vai ter aqui uma situação que é a seguinte. Ó, o teu PIB é uma função do capital per capita, tá? E como é que ele vai funcionar? Ele vai funcionar mais ou menos assim, ó. Tá? O PIB, que é a produção total, é F de K, é uma função do capital per capita. Beleza? E aí, é muito importante para o modelo de solo a capacidade de poupança de uma determinada economia, tá? Ou seja, qual é o percentual que uma economia vai poder dedicar desse PIB para a poupança. E aí você vai ter uma curva menorzinha aqui, que é simplesmente a função F de K multiplicado pela propensão a poupar. Ou seja, isso aqui é a S vezes F de K, tá? Multiplicado pela propensão marginal a poupar. Beleza? E aí, quando você faz isso, basicamente, eu estou tratando aqui de uma economia que ela é fechada e sem governo. Então, a tua renda ela é simplesmente consumo mais investimento, tá? Ou consumo mais poupança, né? Dado que investimento é igual a poupança. Tanto faz, né? E aí, basicamente, na vertical, para qualquer ponto que você pegar aqui, por exemplo, para esse nível de capital per capita aqui, tá? Para esse nível de capital per capita,
você vai ter sempre uma quantidade de poupança, que é igual ao investimento, e o consumo fica logo acima, tá certo? O consumo fica logo acima, justamente para você completar essa ideia aqui, tá? Deixa eu só arrumar a imagem, né? Eu vou arrumar a imagem aqui um pouquinho, tá? Deixa eu só arrumar ela aqui. Ó, beleza, fica melhor assim, né? Fica melhor assim, creio que fique, tá? Deixa eu só arrumar aqui que não estava dando para ver bem, né? Beleza. E aí, basicamente, o que acontece? Você vai ter uma outra linha aqui, que é a linha da depreciação do capital per capita, tá? Basicamente, ela está aqui assim, ó. D mais P mais T, tá? Vezes o capital per capita, tá bom? D de depreciação, P de crescimento populacional e T de crescimento tecnológico. E aí, toda vez que você tiver, né, a poupança que você gera, ela é suficiente exatamente para repor a depreciação do capital, você está numa situação chamada de estado estacionário, tá? Esse aqui é o estado estacionário. A economia não tem capacidade de sair disso aqui. Estado estacionário. Tá bom? Isso aqui é bastante importante. Onde que é o estado estacionário? Basicamente, onde você vai ter lá a sua S vezes F de K igual a D mais P mais T vezes K. Tá bom? Basicamente é isso. Beleza? É onde você vai ter as duas se tocando ali. Combinado? Combinado? Beleza? E aí, existe também a lógica da regra de ouro do modelo de solo, tá? Regra de ouro, que é uma regra para você maximizar o consumo, tá certo? Você ter o maior consumo possível aqui, né? Para você ter o maior consumo possível, basicamente você vai ter que ter a inclinação, a derivada aqui, ó, da função de produção nesse ponto, igual à inclinação da depreciação do capital per capita, ou seja, o produto marginal do capital vai ter que ser igual a D mais P mais T. Beleza? Essa é a lógica da regra de ouro aqui do modelo de solo. Combinado? Beleza? Vamos lá. O que mais que o pessoal comentou aqui? Tá, o Bruno falou dos desempregos. Tá? O Diogo falou para a gente comentar sobre o modelo ISLM-BP. Tá? Beleza, o pessoal falou que tá ótimo aqui. Tá, beleza. ISLM-BP até agora, né? Deixa eu só ver se tem outras coisas aqui. Tá? A Jo perguntou aqui se não é o Produto Nacional Líquido a Custo de Fatores da renda nacional. Ele é o Produto Nacional Líquido a Custo de Fatores, tá, Jo? A grande questão é a seguinte, é que, por simplificação, muitas provas consideram o PIB a custo de fatores direto, tá? E tem, às vezes, questões que consideram renda nacional. E aí, como é que você vai guardar para a prova? Você vai guardar assim, ó, a soma dos fatores de produção é igual ao Produto Interno Bruto a custo de fatores. Certo ou errado? Certo. Tá? A soma dos rendimentos de fator de produção é igual à renda nacional. Certo ou errado? Certo. Tá certo? Ah, Fábio, mas não é a mesma coisa as duas coisas. Eu sei que não é. Mas se você for pesquisar, tem itens de prova que consideraram isso correto em vários momentos da história aí, tá? Então, você pode ver em prova 1 ou pode ver em prova outro, por mais que não sejam a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Ótimo. Josiana está falando aqui, aumentos da taxa de poupança só gera aumento do produto no curto prazo. A lógica é essa, tá? Por quê? Não é que seja no curto prazo, porque o modelo de solo como um todo ele é um modelo de longo prazo, tá? Mas você aumentar a taxa de poupança, o que acaba acontecendo? Você vai subir essa retinha aqui, ó, essa figurinha aqui, certo? E aí, vamos supor que a economia está parada nesse ponto A. Ela vai migrar para esse estado estacionário no ponto B. Então ela vai andar lentamente para B. Vai ter crescimento econômico? Vai, porque você vai estacionar num PIB maior. Certo? Você vai estacionar num PIB maior, você vai subir o PIB per capita aqui para um valor mais alto. Certo? Agora, existe um teto, existe um limite. Certo? Você não consegue crescer indefinidamente. A única forma de você crescer indefinidamente é com o crescimento tecnológico. Combinado? Beleza? Matheus falou assim, ó, Fábio, fala do M1, do M2 e do fator de multiplicação de dinheiro. Tá, então nós temos na fila aqui o ISLM-BP e tem o M1 e o M2, tá? Vamos falar do M1 e do M2 direto? E aí para essa eu vou usar o passar aí de novo, tá? Vou usar o passar aí de novo. Beleza? Se você quiser, você entra lá no grupo e aí depois você vai ver lá, tem várias formas da gente revisar isso, né? Mas assim,
Por exemplo, você vai lá no Passar Aí e simplesmente pergunta para ele. Pergunta para ele, tá? Deixa eu só dar uma ajustada aqui, pessoal. Que eu joguei para cima essa imagem aqui. Aí, beleza. Beleza, tá ótimo aqui. Beleza, show. Pronto. Você pergunta lá no Passar Aí. Por exemplo, me explique. Me dê as principais fórmulas de moeda e agregados monetários. Olha que beleza. Moeda e agregados monetários. Beleza? Olha só. Que bacana. Enquanto sai aqui, eu vou falar aqui ó, a Joane perguntou qual grupo. Vai no perfil da Passar Aí, tá? Passar.ai. Beleza? Que tem lá o link do grupo na bio, tá bom? Você pode ir lá e fazer a pergunta que você quiser, sem nenhum problema, tá? A Jo perguntando o que eu acho que pode cair sobre ciclos reais, ciclos econômicos reais. Olha, ciclos reais eu acho que pode cair a parte teórica simples. Assim, nunca caiu nada muito complexo sobre ciclos econômicos reais, tá? Não acredito em contas, tá? Acredito na parte teórica dos ciclos econômicos reais. Tá? O que determina o crescimento econômico, né? O que determina o desemprego, principalmente, né? Qual é a visão do desemprego nos ciclos econômicos reais, se tem desemprego, se não tem, tá? Isso eu acho que são coisas importantes, beleza? Você pode, inclusive, entrar na Passar Aí e perguntar aí, sem problema nenhum. Eu até fiz esse teste uns meses atrás e estava muito boa a resposta, tá? Tava muito boa, beleza? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, já saiu aqui, quer ver? Vamos baixar aqui. Olha lá, já saiu um PDFzinho para você, né? Já saiu um PDF, ó. Conceito da moeda, ó. Principais funções da moeda tá aqui. Agregados monetários tá aqui. M1, M2, M3, M4, multiplicador monetário. Engraçado que ele mostra o multiplicador de um jeito diferente, mas assim, a fórmula é a mesma, ela não tá errada, tá? Ela não tá errada. Aí, ó, oferta de moeda, que é o multiplicador dos meios de pagamento vezes a base monetária, tá certo? Beleza. Que mais? Ó, razão de reserva, razão de moeda e tem ainda um resumo de fórmulas aqui no final. Bem bacana, né? Então, para você revisar, é muito boa a ferramenta, tá? Muito boa mesmo. Beleza? Mas, de qualquer forma, vamos comentar alguma coisa aqui no quadro, né? Eu estou aqui para fazer coisa no quadro também, né? Vamos aqui. Deixa eu só... Pera aí, pessoal, que tá só um instante que o meu PowerPoint deu uma travadinha de leve aqui. Deu uma travadinha. Pronto, vamos lá. Vamos lá, beleza. Vamos comentar aqui. Da parte de moeda, né? Vamos lá. O pessoal está querendo que eu comente os principais agregados. Agregados monetários. Tá? O maior agregado é o papel moeda emitido, tá? E aí eu quero que você tome cuidado com uma coisa. O papel moeda emitido, na teoria, é o quê? É o papel moeda em circulação mais o caixa do Bacen. Tá? E aí cuidado com uma coisa, tá? Porque no Brasil o caixa do Bacen é zero. Tá? É vedado o Bacen fazer caixa com emissão de moeda, tá? E aí no Brasil especificamente, cuidado que eu estou grifando no Brasil, porque a fórmula é essa. Você tem que usar a fórmula que existe. Apenas se o item falar assim, na situação brasileira, etc, beleza, aí você pode escrever isso. Mas no Brasil, o papel moeda emitido é a mesma coisa que o papel moeda em circulação. Tá? Por uma questão meramente matemática, dado que esse cara ali é zero, né? No Brasil vai ser assim, tá? Aí você tem que o papel moeda em circulação, por sua vez, ele é o quê? É o papel moeda em poder do público, mais o caixa dos bancos comerciais. Tá? E o caixa do Bacen mais o caixa dos bancos comerciais, na teoria, tá? É toda a disponibilidade de caixa do sistema financeiro. Beleza? Primeiro isso. Outra coisa, eu tenho também a base monetária. Tá? Base monetária. A base monetária é o quê? Ela é simplesmente o papel moeda em poder do público mais os encaixes bancários. Tá? Encaixes bancários. Os encaixes bancários, por sua vez, eles se dividem em dois. Tá?
em caixas bancários se dividem em dois. Que é o quê? É o caixa dos bancos comerciais mais as reservas bancárias. E as reservas bancárias, por sua vez, se dividem em reservas voluntárias e compulsórias. Tá? Voluntárias e compulsórias. Beleza? Guarda no coração isso aqui. Isso aqui é muito, muito, muito fácil de cair. Né? Claro que o Banco Central mexe com isso diariamente. Né? Não acho possível, nem lógico, nem sensato que isso não caia. Tá? Tem que cair. Tem que cair porque é uma coisa que muita gente aqui que vai passar na prova, né, vai lidar com isso. Tá? Vai lidar com isso. Combinado? Pedro perguntando se economia comportamental pode cobrar algo complexo. Pedro, eu acho que você tem que revisar agora, tá? Revisa, pode ser na Passaraí, acho que é bom também, ou pode ser no Google mesmo. Você pesquisa lá os tipos de heurísticas, tá? Aposto nisso, tá? Aposto nisso. Beleza? Os tipos de heurísticas. Dá uma pesquisada nesse trem aí, tá bom? Ok? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. O que mais que o pessoal falou? Tá, tem outras revisões aqui, mas vamos por partes. Né? O pessoal pediu pra gente comentar também o seguinte. Cuidado com uma coisa aqui, tá? Caixa dos bancos comerciais mais reservas bancárias. Se você pegar o caixa dos bancos e somar com o papel moeda, vai dar o papel moeda em circulação. Né? Ou seja, eu também posso colocar a base monetária como sendo o papel moeda em circulação mais as reservas bancárias. Tá? Você pode ver as duas coisas. Tá? Ou papel moeda em poder do público mais em caixas bancários, ou papel moeda em circulação mais reservas bancárias. Combinado? E aí, no caso do Brasil, no Brasil, daria também para você ver base monetária como sendo papel moeda emitido, tá? Mais reservas bancárias. Justamente porque os dois aqui são iguais. Beleza? Justamente porque eles são iguais. Essa fórmula aqui só vale no Brasil, tá? Só vale no Brasil. Tá bom? O pessoal gosta, às vezes, de utilizar ela porque o principal livro de economia monetária da graduação é o livro do Cardim. Esse livro aqui, ó. Esse aqui. Não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Enfim, deixa. É o livro do Cardim. E no livro do Cardim tem essa fórmula exatamente, justamente porque ele sabe que isso aqui é o caso do Brasil, tá? Vamos lá. Eu quero comentar com vocês também o seguinte, né? Não custa lembrar os agregados por ordem de relação com diferentes agentes do sistema financeiro. Outros agregados monetários. Basicamente, vamos colocar assim, são os famosos M1, M2, M3 e M4. Tá? Isso também tem uma chance gigantesca de cair, tá? Existe o M0, tá? M0 dificilmente cai em prova, mas ele é o próprio papel moeda em poder do público, tá? Esse aqui não necessariamente é cobrado em prova, tá? Inclusive, se falar que existe 4, M1, M2, M3 e 4, tá certo. Se falar que existe 5 adicionando o M0, também tá certo, tá? Então, M1 aqui é o papel moeda em poder do público, mais os depósitos à vista, tá? Beleza? Que é o total de meios de pagamento. Meios de pagamento. Tá? E além disso, esse agregado aqui é um agregado que o pessoal chama de agregado monetário. Tá? Monetário. Tá bom? Agregado monetário. E aí tem os outros. O M2, M3 e M4. No M2 você adiciona o seu relacionamento com os bancos comerciais. Tá? Porque tem depósito à vista e tem depósito a prazo. Tá? Basicamente você adicionar os depósitos a prazo. Tá bom? E aí os depósitos a prazo se dividem em quê? Ele é o M1 mais depósitos em poupança. Depósitos em poupança. Nesse caso aqui é a caderneta de poupança mesmo, tá? Depósito em poupança. Depósitos especiais remunerados, tá? Depósitos especiais remunerados. Mais títulos emitidos por instituições depositárias. Tá? Mais títulos emitidos por instituições depositárias. Ou já vi também em prova emissões de alta liquidez dos bancos comerciais. Tá?
Pode cair das duas formas, beleza? O M3, ele é o M2, você adicionando o seu relacionamento com fundos, tá? Basicamente as cotas de renda fixa, mais fundos em renda fixa, mais outras atreladas ao Selic, é o sistema de liquidação e custódia, tá? Mais outras atreladas ao Selic. Beleza? Inclusive as operações compromissadas. Tá? Inclusive as operações compromissadas. Combinado? E o M4, você simplesmente pega o M3 e soma com os títulos públicos de alta liquidez. Tá? Títulos públicos de alta liquidez. Quais são os títulos públicos de alta liquidez? Basicamente os que são negociados no Tesouro Direto. Tá? Negociados no Tesouro Direto. Beleza? Inclusive você tem que saber quais são para a prova de finanças. Tá? É importante. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver aqui quem mais que o pessoal comentou. Professor, o Costa aqui perguntou. Professor, você pode fazer uma revisão sobre CAPM, APT e WACC? Tá, bem rápido, tá? Bem rápido. Vamos lá. Tá? Basicamente é o seguinte, tá? CAPM. CAPM é a forma para você calcular, né? Você pensar ali em qual seria o retorno esperado de uma carteira, né? O retorno esperado de uma carteira. Vamos até escrever primeiro o WACC, que eu acho que é mais fácil. Tá? O WACC é o quê? Custo médio ponderado do capital. Basicamente, você tem um custo do capital próprio e tem um capital de terceiros. Tá? Como é que ficaria aqui? O retorno esperado que eu tenho é o retorno, vamos colocar assim, retorno esperado que eu tenho é o capital próprio sobre o total, vezes o retorno do capital próprio, mais o capital de terceiros, dividido pelo total, vezes o retorno do capital de terceiros. Beleza? Basicamente é isso, WACC. Né? É uma média ponderada. Média ponderada normal da matemática, que você já viu. Né? É uma média ponderada. Mas aí, muitas vezes, o pessoal usa a metodologia CAPM para você calcular, tá, um retorno esperado aqui. Pode ser o retorno esperado da empresa como um todo, enfim, né, o retorno do capital próprio. Vamos lá. Como é que é a CAPM? O retorno aqui, esperado, é o retorno livre de risco, que normalmente a gente chama de RF. Tá? Retorno livre de risco é o retorno do título mais básico da economia. No caso do Brasil é Tesouro Selic. Na economia mundial é a taxa do Tesouro Americano. Tá? Mais um beta, vezes aqui o retorno da carteira de mercado menos o retorno livre de risco. Tá? E aí, basicamente, o que é esse beta? Esse beta é a correlação entre a carteira de mercado e o ativo específico que você está analisando. Tá? Por quê? Porque tem ativos que caminham junto com uma carteira de mercado. Carteira de mercado, por exemplo, é o índice Bovespa. O índice Bovespa é uma carteira de todos os índices que compõem, de todas as ações, as principais ações que compõem a bolsa. Tem ação que caminha junto com a bolsa. Tem ação que caminha ao contrário da bolsa. Se a bolsa subir, ela cai. E se cair, ela sobe. Enfim, né? O beta é essa correlação, tá? Entre uma coisa e a outra. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é a correlação entre a carteira de mercado, tá? A carteira de mercado e o ativo. Beleza? Grosso modo, tá, gente? Eu não vou entrar em muitas contas aqui porque eu realmente não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo. Combinado? Beleza, beleza? Tranquilo. APT, Arbitrage Pricing Theory, ali, ela é um pouco diferente porque ela separa esses efeitos aqui. Né? A CAPM, ela traz apenas essa lógica da correlação com a carteira de mercado, que ela é dada, né, basicamente por uma medição ali do risco sistemático. Tá? Se você fizer mais diversificação de carteira, você acaba com os riscos específicos. E você fica só com risco sistemático. Basicamente, esse aqui é um risco sistemático. Tá? É uma medida de risco sistemático. Se você fizer uma diversificação suficiente,
você apenas fica sujeito ao risco sistemático da carteira, tá? E aí, esse risco sistemático, ele é o único risco a mais fora o retorno livre de risco, tá? Isso na metodologia CAPM. Na metodologia APT, Arbitrage Pricing Theory, ela separa em vários riscos específicos, tá? Então, em vez de ter isso aqui, você vai ter um beta 1, risco 1, beta 2, risco 2, beta 3, risco 3, e assim vai, tá certo? E assim vai. Beleza? Como a APT é um cálculo muito complexo, que envolve regressão linear e etc., eu não acredito que caiam contas sobre isso em prova, tá? Vão cair coisas conceituais, beleza? O que é Arbitrage Pricing Theory? Beleza, bota lá, né? Bota lá e estuda, tá? Inclusive, vamos até aproveitar, ó, botar na passarela aí para você dar uma visualizada aqui, quer ver? Vamos botar aqui, olha lá. Deixa eu só colocar aqui. Cadê esse trem? Aqui, ó. Pera aí, gente, que tá pequeno agora. Esse bicho aqui tá aqui, ó. Pronto. Beleza. Vamos lá. Vamos botar na passarela aí aqui, ó. Me explique a APT. Olha lá. Vamos colocar aqui e aguardar um pouco, tá? Mas assim, eu não acredito que seja cobrado isso aqui de uma forma complexa, tá? Como eu falei para você, a chance de você ter uma questão disso caindo com conta é muito rara, tá? Muito difícil disso acontecer. Beleza? Matheus não entendeu como entra na Passaraí? Segue o perfil, né? Segue o perfil Passaraí, tem todas as instruções lá e tem um link na bio, tá? Tem um perfil aqui no Instagram mesmo, vai lá, passar_AI, beleza? Tem um perfil lá que ele vai te explicar lá tudo direitinho, tá bom? Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Ok. Olha aqui, já saiu, né? Já saiu, vamos lá. Ó. Olha lá. Olha só. Fórmula da APT. Olha o que eu falei aqui, ó. Retorno livre de risco, mais um beta 1, risco 1, beta 2, risco 2, papapá. Retorno esperado do ativo. Componentes da APT, taxa livre de risco e fatores de risco. Tem vários fatores separados. Tá vendo só? Bem dentro do que a gente está falando, né? Sensibilidade aos fatores. Aí tem o princípio da arbitragem, as diferenças para CAPM, né? Pô, tá tudo aqui. Tem até um exemplo numérico, ó, que ele pegou no final. Tem até um exemplo numérico simplificado, tá? É só você chegar lá e pedir, tá bom? Tem um link na minha bio, tem um link no Instagram também, tá? Pode ficar à vontade. Beleza? Mas é só para você observar como que dá para você usar isso aqui, tá? Inclusive, esses PDFs que são gerados aqui, gente, é expressamente permitido o compartilhamento, tá? Você pode mandar para quem você quiser, sem nenhum problema, tá bom? Podemos seguir? Beleza? O que faltou falar? Acho que tinha uma pergunta lá do ISLMBP, né? ISLMBP. Vamos pegar ele aqui rapidinho? Vamos pegar ele rapidinho, então? O que é importante você lembrar? ISLMBP. Primeiro, ele é um modelo ISLM em economia aberta, tá? Ou modelo keynesiano generalizado. Pode cair, né, com essas duas acepções aí, tá? Então, como é que funciona? IS desce, LM sobe, tá? LM sobe e eu tenho a curva BP. A posição da curva BP vai variar, tá? O que eu falo para você? Nesse momento agora, se você não aprendeu o ISLM em outros posicionamentos de curva, esquece. Já foi. De hoje para amanhã é muito rala você aprender isso aqui. É melhor focar em outras coisas, tá? Pega pelo menos, que é o que 80% das questões cobram, que é a perfeita mobilidade de capitais, tá? A perfeita mobilidade de capitais, a curva BP é horizontal, tá? Curva BP horizontal, tá? Esse aqui é a perfeita mobilidade de capitais. Beleza? Perfeita mobilidade de capitais. O que você tem que saber aqui, tá? Você tem que saber o seguinte, basicamente. Aqui,
você pode ter o câmbio fixo ou o câmbio flutuante. Tá? O câmbio fixo e o câmbio flutuante, você pode fazer políticas fiscais ou políticas monetárias, né? Então, como é que vai funcionar? O câmbio fixo, política fiscal, guarda assim, ó, fixo fiscal, fixo fiscal, fixo fiscal, fixo fiscal. Por quê? Porque a política fiscal é uma política efetiva. Tá? É uma política efetiva, beleza? Enquanto a política monetária não é efetiva. Por que não é efetiva? Porque basicamente se você está adotando o câmbio fixo, a política monetária fica refém do câmbio, né? Ela só pode ser feita para ajustes no câmbio. Lembra que se entrar dólar no país, o dólar fica mais abundante e você não pode ter esse descasamento entre reais e dólares porque você vai ter uma alteração no câmbio. Se o câmbio é fixo, você vai ter que aumentar a quantidade de reais também para ficar sempre parelho, tá? A lógica é essa. Beleza? Então, o efetivo é a política fiscal. No câmbio flutuante é o contrário, tá? A política fiscal não é efetiva. Tá? A política fiscal não é efetiva. Principalmente por conta do efeito crowding out. Tá? Por causa do efeito crowding out. E a política monetária, ela é efetiva. Tá bom? Ela é efetiva. Lembrando que o modelo ISLM-BP com perfeita mobilidade de capitais e com câmbio flutuante, ele também pode ser chamado de modelo de Mundell-Fleming, tá? Beleza? Falou de Mundell-Fleming, ele nem precisa falar que é perfeita mobilidade de capitais e câmbio flutuante. Você já pode considerar isso. Combinado? Beleza? Lembra disso aqui, isso aqui é importante para saber de última hora, tá? Vamos lá. Ana Carvalho perguntando assim, quais temas podem cair na prova discursiva e na situação problema? Vamos lá. O que eu acho que pode ser cobrado na prova discursiva? Eu aposto muito em política monetária, tá? Porque, né, isso aí tá na moda, tá na mídia, né? Essa questão, essa briga aí até do governo com o Banco Central, né? O porquê que é importante, por exemplo, né, a estabilidade da moeda, por que é importante que o Banco Central ele objetive, né, a estabilidade de preços, estabilidade da inflação e tudo mais, né? Eu acho que isso aí é algo muito importante. As relações de juros com a política monetária, faça uma política monetária expansionista, contracionista, o que vai acontecer com a taxa de juros, por exemplo, né? Se eu aumento ou diminuo a taxa de juros, que tipo de efeito que isso pode provocar na economia como um todo, né? Como funciona a relação da política fiscal com a política monetária, né? Suponha que o governo está gastando muito, que é a situação atual, né? Está fazendo muita política fiscal expansionista, suponha, né? Como que o Banco Central vai fazer para controlar a inflação, né? Ele teria que fazer uma política monetária contracionista? Teria, né? Que tipo de efeito que isso vai acontecer? Vai aumentar muito os juros? Vai baixar os juros? O que pode acontecer sobre o investimento? Esse tipo de coisa é bem importante, tá? Eu acredito que pode cair para você. Outra coisa que pode cair também é uma relação ali com o Banco Central independente. Também acho interessante, tá? Também acho, às vezes, você ter um crossover ali da macroeconomia com finanças, falando um pouco da emissão de títulos, da compra e da venda de títulos, das operações em mercado aberto. Você, né, conceituar quais são as operações em mercado aberto, como é que é a emissão e resgate de títulos, né, como que isso interfere na dívida pública. Isso aí é legal, né? Você emitir mais títulos, é mais dívida, beleza, né? Como é que funciona essa questão, né? Como é que funciona a rolagem da dívida, certo? São todos temas interessantes, né? Como que funciona as operações compromissadas e tal, porque isso aí tem um pouco de finanças e tem um pouco de macroeconomia, tá? Eu sempre aposto, claro que pode acontecer de cair temas muito específicos de determinadas matérias, mas eu gosto muito, né, principalmente se tratando de CESP, de você ter temas transversais. Você tem um tema que dá para cobrar um pouco de micro, um pouco de macro, você tem um tema que dá para cobrar um pouco de macro, um pouco de finanças
e tal, e assim vai, entendeu? Acho mais enriquecedor você ter questões de prova dessa forma, tá? Uma outra coisa que é batata de cair, assim, fácil de cair, é a lógica de você, né, de você falar dos agregados monetários e tal. Eu imagino muito em alguma coisa assim que tem a política monetária passando ali pelo meio do tema, sabe? Acredito muito nisso mesmo, tá? Sempre dá também para você falar em crescimento econômico e tudo mais, e também cobrar um ou outro tópico de PIB efetivo, um ou outro tópico de crescimento econômico, falar, conceituar o PIB real, por exemplo, conceituar o PIB a preço de mercado e tal, né? Porque esse PIB é um PIB que você vai de fato observar o crescimento econômico, né? Que mais? Também dá para falar ali da relação com o resto do mundo, né? Acho interessante também. Você aumenta juros e tal, então você atrai o capital do exterior e tal, aí dá para entrar uma parte de balanço de pagamentos. Né? Dá para você argumentar alguma coisa em torno do balanço de pagamentos, tá? CESP gosta de cobrar um balanço de pagamentos no meio, né? Balança comercial, balanço de serviço, rendas primárias, rendas secundárias, né? Conceituar balanço de pagamentos, mostrar qual é a estrutura do balanço de pagamentos, até lançamento, a débito e crédito e tal, ele é uma coisa que pode cair, tá? Pode cair bastante aí em prova, tá? Acho que, assim, o que eu apostaria é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu acho que pode cair tanto na discursiva quanto na situação problema da parte de economia. Tá? Combinado? Beleza? E aí, gente, se você quiser também treinar a discursiva, né? Também tem uma forma, tá? Quer ver? Vamos colocar aqui um treinamento interessante. É o seguinte, você vai na Passaraí e coloca lá, deixa eu colocar aqui, aí coloca lá o seguinte, ó, deixa eu voltar para cá, ó, gere um tema de discursiva padrão CESP, padrão Sebrasp, não é melhor, padrão Sebrasp sobre política fiscal e monetária. Peça vários tópicos, vários itens no mesmo tema. Ah, Fábio, você errou ali, polística. Escreveu, não se importe com isso, gente. O bot é inteligente o suficiente para entender mesmo coisas que você digitou errado, tá? Bem interessante aqui. Olha lá, vamos ver um tema aqui. Olha lá, gerou lá o tema. Ó, tema. A política fiscal e monetária são instrumentos fundamentais para a gestão do país. Ambas têm objetivos específicos e utilizam diferentes mecanismos. Com base nesse contexto, elabora um texto abordando os seguintes itens. Ó, definição, objetivos da política fiscal. O que é política fiscal? Objetivos. Se te explica os principais instrumentos. Definição da política monetária, interação entre política fiscal e monetária, impactos da política fiscal e monetária na inflação e no crescimento econômico. Olha lá, casos práticos recentes. Pô, massa, né? Instruções, o texto deve ser estruturado, blá, 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 blá. Né? Ah, aqui 30 linhas, é porque eu não escrevi, né? Eu tinha que ter escrito um texto padrão CESP com o mínimo de linhas do Bacen, né? E tal. Então, assim, isso aqui pode ser ajustado, tá? Você pode pedir de novo, se não sair do jeito que você está querendo, tá bom? Então assim, ó, e ele dá um exemplo já, um exemplo de introdução, e também você pode falar aqui, ó, logo depois, né, gere um texto respondendo o tema com até 90 linhas. Vou botar 80, vai. Só para não ficar tão grande, né? Vamos ver o que ele vai colocar aqui para nós. Olha lá. Falou de um bocado de coisa aqui, hein? Olha lá. A política fiscal monetária são instrumentos fundamentais para a gestão econômica de um país. Blá, 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 blá. A política fiscal refere-se a ações do governo. Seus principais objetivos são promover o crescimento econômico, reduzir desigualdades, manter a estabilidade das contas públicas, assim vai, ó. A política monetária, por outro lado, blá, 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 blá.
vai indo, ó, interação entre política fiscal e monetária, impactos da política fiscal e monetária são tal, beleza? Exemplos ilustram tal. Veja o seguinte, ó, e a conclusão, né? Veja o seguinte, isso aqui é bem interessante, porque você vê que ele está respondendo tópico a tópico, parágrafo por parágrafo, né? Isso já foi uma instrução que eu mesmo dei à inteligência artificial para ela responder de forma bem direta, bem direta ao ponto, né? Cravar a resposta, porque é isso que importa para a questão discursiva, entendeu? Se você perguntar para o ChatGPT, por exemplo, com certeza não vai ter a mesma qualidade, tá? Com certeza não vai ter. Beleza, gente? Tranquilo? Então, assim, né, já tá passando do meu horário aqui, já tá passando de 11 e pouca, né? Eu espero que eu tenha aí ajudado vocês a recobrar alguma coisa, né? Revisar alguma coisa, né? Teve alguns temas aqui que o pessoal pediu, né? Várias coisas aqui a gente conseguiu falar um pouquinho, né? Falei um pouquinho de economia, de macro, um pouquinho de micro, um pouquinho de finanças, né? Bastante interessante, tá? Se você precisar de revisar mais tópicos, tá? Hoje, na minha opinião, não é dia de você ficar fazendo questão, tá? Porque causa desespero, né? Você às vezes erra uma questão ali e tal, e você pensa, pô, não vou mandar bem essa prova, eu tô mal e tal, aquela coisa toda. Não faça isso, tá? Revisa as suas anotações, revisa aquilo que você já estudou, tá? Tenta recobrar as principais fórmulas, os principais termos técnicos, e é isso, beleza? Eu não sou a favor de fazer coisa que vá te deixar ansioso nessa hora, tá? E aí, se você quiser lembrar de um tópico específico, de repente abre o edital, dá uma olhada nos tópicos lá, você pensa assim, ó, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro, isso aqui eu lembro, isso aqui eu não lembro, beleza. Isso aqui se você não lembra, pesquisa no Google, ou pesquisa na Passaraí, ou pesquisa onde você quiser, tá? Mas dá uma olhada só em termos gerais, só tópicos mais amplos, porque assim, não acho que seja muito bom, né, você gastar ali a sua cabeça hoje com coisas muito complexas, tá bom? Beleza? Pessoal, agradecendo aí, valeu Cris, valeu Rafaela, valeu Joane, valeu Matheus, Thiago, Pedro, Augusto, o pessoal aí tá agradecendo, né? Então, Francisco, Passaraí é todas as disciplinas do mundo que você imaginar. Pode pesquisar, pode perguntar qualquer coisa, que ele vai te responder qualquer coisa. É claro que a plataforma está melhor treinada para os meus tópicos, porque eu ensinei ela pessoalmente, né, nas questões de economia, mas assim, ela tá perfeita para te ensinar qualquer coisa. Pode te ensinar a fazer desde um bolo de cenoura até uma redação da magistratura, ele vai ensinar, tá bom? Beleza? Não tem limite. É só chegar lá no chat e falar. Combinado? Beleza? Então, gente, fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Desejo uma excelente prova, né? Foi uma jornada longa, né? Mais longa do que a gente imaginava, né? Que teve o adiamento aí decorrente da pandemia. Eu mesmo trabalhei muito, corri muito atrás, e eu com certeza sei que vocês correram muito atrás também, né? E trabalharam bastante, né? Vamos relaxar também um pouco, descansar um pouco, dar uma respirada, tá certo? E fazer uma excelente prova amanhã, beleza? Sucesso para vocês, um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Valeu!